nós temos aí 3 faixas de premiação, né, de bônus. Então a gente tem uma primeira faixa, bronze, de 0 a 3.000. Uma faixa prata de 3.000 a 5.000. E uma faixa ouro de bônus de 5.000 a 10.000. A comissão da faixa bronze é 5, comissão da faixa prata é 10, comissão da faixa ouro é 15. E aí a gente vai tentar identificar essas faixas e dar comissão para cada um. Nós temos uma questão aqui primeiro. Eu não sei se vai ter algum caso. No caso aqui não vai ter nenhum, mas a gente poderia arbitrar aqui, porque a gente vai ter um problema. Nós temos, imagina que a gente tem uma régua, e essa régua a gente está dividindo em 3 partes: bronze, prata e ouro. No caso, a gente tem um problema aqui. Se eu tiver 3.000 de vendas, eu me incluo na faixa bronze ou na faixa prata? Esse é o primeiro questionamento, né? A primeira coisa de tudo é você tentar entender o problema. Então, como eu não tenho essa resposta, se eu tivesse um caso, daria um erro, né? Então eu teria que arbitrar nesse caso aqui, né? Faz mais sentido para mim que 3.000 esteja pertencente à faixa prata e de 5.000 à faixa ouro, tá? Então, na hora de escrever essas fórmulas, eu vou pensar nisso, tá? Outro erro bem comum, talvez alguém tenha cometido, é o seguinte: analisar uma faixa, depois analisar a outra e tentar achar do meio. Isso pode acontecer. E eu sempre recomendo que nesse exercício você pense, por que lado eu estou atacando o problema? Porque se eu estou atacando de um lado, sei lá, estou começando do 0, eu vou analisar de 0 a 3.000, e depois eu vou analisar o meio. E se não for nenhum dos dois, é a última faixa. É aquela ideia do complementar, que a gente falou no exercício passado, né? Tipo, se não for esse, é o complementar. Mas se não for a primeira faixa, podem ser mais 2. Então, se não for essa e não for essa, consequentemente é essa. Então, se você atacar o problema continuamente de um lado, não ter que fazer voltas, isso evita você cometer algum erro, tá? Tem muita gente que comete esse tipo de erro quando eu dou essa aula, tá bom? Mas a gente vai fazer juntos aqui. Então, a primeira coisa é identificar o tipo de bônus. Várias pessoas usaram E ou, tá? No caso, assim, acho que nem precisaria. Então, a primeira coisa que eu vou analisar é o valor de vendas e o tipo de bônus. Se o valor de venda for menor que 3.000, o tipo de bônus é bronze. Certo? Se não for bronze, eu vou abrir outro C. Se o valor da venda for menor do que 5.000, tipo de bônus é prata. Se não, é ouro. Pode ter ficado confuso para vocês, a gente vai voltar. Mas será que é isso mesmo? Vamos ver. A gente pensou na fórmula,
A gente testa a fórmula, propaga. Primeira coisa, primeiro erro da nossa fórmula. Nós não travamos as referências. Não travou a referência? Volta e trava as referências. O valor da venda, ele precisa mover, então eu não vou travar. Eu vou travar o máximo, vou travar o bronze, deixo a referência do D10 livre, travo máximo, travo prata e travo ouro. E propaguei. Aí eu vou lá, numa célula qualquer, F2 e avalio a minha fórmula. Aparente, a minha fórmula está coerente. Tá bom. Agora eu vou avaliar. 540 está na faixa bronze? Está na faixa bronze. 4.999 está na faixa prata? Está na faixa prata. Aparentemente, eu acertei as faixas. Certo? Mas vocês podem estar se perguntando assim, nossa, mas como assim? Você fez a primeira comparação que você fez foi se o valor de venda for menor do que 3 mil. Deu bronze. Aí você fez se o valor de prata for menor que 5 mil. Não vai pegar o bronze? Não, não vai pegar o bronze. Porque cai naquele exemplo que eu falei, de qual lado você está atacando o problema. Primeiro eu estou analisando se é bronze. Se não for bronze, ele vai tentar ver se é prata e ouro. Então, para ele calcular, do jeito que eu fiz a fórmula, do jeito que eu fiz o C, para ele calcular se é prata ou ouro, a primeira condição já não foi atendida. Então, eu já sei que não é bronze. Então, se for menor do que 5 mil, ele não vai pegar mais. Para comparar os 5 mil, menor que 5 mil, ele já excluiu, ele já passou a etapa de cálculo de todos os números que foi menor que 3 mil, que seria da faixa bronze. Tá? E é por isso que muita gente pode se confundir, e inclusive foi o exemplo, acho que, da Gabriela, que ela colocou o ou. Nesse caso, a gente não iria precisar. Tá? Claro que existem outras formas de resolver esse problema, mas quanto mais simples você abordar o problema, quanto mais simples você ver o problema, entender o problema, mais simples vai ser a sua resposta. E é isso que a gente está buscando. Tudo bem? Dúvidas? Ô, Nzai, eu usei tudo fórmula. Eu usei. Ficou bem maior a minha. Ficou 3 Cs e eu usei a fórmula E ainda. Ficou bem maior. Você quer compartilhar sua tela com a gente? Peraí. Cadê? Compartilhar tela. Aqui, ó. Dá pra ver? Tá dando. Só um minutinho. Ixi, eu acho que não. Não, peraí. Aqui, ó. Tá dando? Tá sim. Aqui, eu fiz. Ficou muito grande. Deixa eu ver. Aperta F2 lá embaixo na célula mesmo. F2? F2. Sim, entendi. Deu certo, né? Deu. Deu. O que você fez? Ai, quase caí aqui. O que você fez? Você comparou as faixas. Você pensou certo. Só que assim, você pensou, você cobriu algo que você já tinha coberto. Né? Em vez de você fazer assim, eu vi se era faixa bronze. Não é bronze, então é prata ou ouro. Você fez, é faixa bronze? Se for faixa bronze, vai estar entre um valor e entre outro. Isso. Se for faixa prata, ele vai estar entre um valor ou entre outro. E se for faixa boa, você fez o E comparando os extremos de cada faixa.
né, basicamente. Dá certo. Mas perceba que a sua fórmula ficou maior do que a minha. Sim, bem maior. Né? Alguém fez como a Ana? Gabriele fez, né? Ela tinha mostrado. Sim. Alguém fez como eu? Eu fiz. Mas eu incluí mais um C para dizer se é maior que 10 mil. É acima de ouro, tipo, não classificado, eu coloquei. Ah, entendi. O Maurício já pensou na hipótese além ainda, né? De uma condição de não ser nenhuma das faixas. Show de bola. Tá, pessoal? Mas percebam que, assim, a forma como você entender o problema vai impactar na solução que você vai propor. Acho que deu para perceber isso, né? Então, duas coisas que esse problema traz, né? Na verdade, mais de duas coisas. Exercitar o conteúdo, entender essa fórmula de ataque, né, do problema, tá bom? E atribuir as suposições, né, que você precisa, tá bom? Então, mas tentem sempre buscar o problema, resolver o problema da forma mais simples, tá? É isso que eu recomendo sempre para vocês.